louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar início com a mensagem dessa manhã de domingo, pedindo que o nosso bom Deus fale conosco, se comunique conosco, tudo aquilo que nós precisamos dele receber através dessa mensagem. Em nome de Jesus, para a glória do nosso bom Deus, que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos dê as revelações que nós precisamos receber em nosso espírito e também compreendermos com a nossa mente, com as nossas almas, tudo aquilo que será comunicado conosco, em nome do Senhor Jesus e para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos então ler um trecho de Êxodo, livro do Êxodo, o livro que retrata a saída do povo de Deus, a libertação do povo de Deus lá do Egito, no tempo de escravidão, durou 430 anos, como nós sabemos. Então, livro do Êxodo, capítulo 33, vamos ler dos versos 12 ao 17. Essa passagem será a base da nossa mensagem de hoje. Êxodo 33, capítulo 33, versos 12 a seguir, nos declara assim o nosso bom Deus na sua palavra. Moisés argumentou diante de Yahvé: Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Deus falando para Moisés naquela ocasião, falando para você hoje, para nós hoje, para mim hoje: conheço-te pelo nome e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho. Moisés falando para o Senhor, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Vamos repetir o verso 13. Agora, portanto, Moisés falando, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Glória a Deus. 14 a seguir. Ao que Yahvé lhe respondeu: Eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Moisés falando para Deus. Verso 16: Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: Farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, aqui no início, nós vimos nesse diálogo retratado aqui nessa passagem entre Moisés e Deus, que Moisés lembra a Deus do que Deus havia dito para ele. Contudo, verso 12, na parte final, contudo disseste. Agora Moisés está falando para Deus: O Senhor me disse isso, conheço-te pelo nome e encontraste graça aos meus olhos. Deus havia dito isso para Moisés. Moisés está lembrando a Deus. No final, que nós lemos agora no verso 17, aí vem a resposta de Deus. Então Yahvé declarou a Moisés: Farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo teu nome. Glória a Deus. Então Deus falou a Moisés, em outras palavras, que eu falei, está falado, porque Deus não se deixa enganar. Deus conhece o coração do homem, Deus conhece as intenções dos nossos corações. Deus é presciente, Ele sabe o que irá acontecer no futuro. Nós não sabemos
praticamente de nada do que irá nos acontecer amanhã. Nós temos expectativas, nós temos esperança, mas certeza mesmo nós não podemos ter, porque nós não sabemos até quando irá a nossa vida aqui na terra. Mas Deus sabe o futuro, porque Ele é que estabeleceu o nosso futuro. Enquanto nós estivermos vivendo em obediência a Deus, em sujeição à vontade de Deus, enquanto nós estivermos sendo guiados pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, tudo o que Ele determinou para nós irá se cumprir. Aquilo que exclusivamente Deus pré-estabeleceu para nós irá se cumprir. Nem tudo que acontece conosco foi determinado por Deus. Muitas coisas nós fazemos por nossas próprias vontades, nossas próprias escolhas. Muitas vezes nós fazemos decisões e escolhemos caminhos por nós mesmos, até quem sabe sem consultar a Deus. O homem que não conhece e não teme a Deus, ele nem consulta a Deus para tomar as suas decisões. Nós que já conhecemos e que tememos a Deus, ainda assim muitas vezes nós fazemos coisas que nós não consultamos a Deus. Por exemplo, começa o seu dia, você não se prepara para o dia, você não ora, você não tira um tempo para passar na presença de Deus, para buscar a presença de Deus, para que Deus esteja contigo naquele dia. Quem sabe eu mesmo, em alguns dias nós levantamos apressadamente com coisas para fazer, o tempo nos apressando, e nós mal oramos. Então naquele dia é pela misericórdia, é pela graça mesmo, é pela misericórdia de Deus que Deus vai estar conosco. Mas isso não nos impedirá de fazer alguma coisa que não é do agrado de Deus, porque para nós nos abstermos, deixar de fazer coisas que desagradem a Deus, nós temos que estar ligados nele, temos que estar juntinho dele. Ele tem que estar conosco, e ele vai estar comigo, com você, conosco, se nós, ou enquanto nós estivermos fazendo tudo com a participação dele. Então, se eu quero que Deus participe do meu dia em tudo que eu for fazer, eu primeiro preciso convidá-lo, pedir que Ele esteja comigo, que Ele me acompanhe naquele dia, que Ele esteja comigo em todo o tempo, em toda situação, em todo lugar. E assim é que nós teremos a expectativa de Deus estar conosco e nos participar conosco e nos abençoar. Ou seja, Ele tem compromisso com quem quer ter compromisso com Ele. Quando Deus estabeleceu uma aliança eterna através de Jesus, em substituição à antiga aliança que foi feita com Moisés, esse mesmo Moisés que nós acabamos de mencionar agora no texto, Ele estabeleceu uma aliança eterna. Por quê? Porque foi uma aliança perfeita. O Senhor Jesus, como homem perfeito, pôde enfim cumprir tudo que Deus havia predestinado para nós, os homens, e através dele essa aliança foi estabelecida, uma nova e eterna aliança. Essa aliança deve ser inquebrável, essa aliança tem que ser cumprida. Deus cumpre integralmente a sua parte em tudo que Ele mesmo já pré-estabeleceu para todos nós, os homens, conforme está registrado na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Mas nós não, nós falhamos, nós quebramos muitas vezes essa aliança. Assim como entre um casal que se une em matrimônio, chegam diante do altar, diante de Deus, na presença de testemunhas, e através de um sacerdote, do pastor, a sua união ali é celebrada, os seus votos são trocados, votos de quê? De fidelidade, de um para com o outro e também para com Deus. É assim que deve ser. Muitas vezes o casal quebra esses votos, falha no cumprimento desses votos, e assim também nós falhamos com Deus, porque essa aliança nossa com Deus, ela foi feita com a própria vida do Senhor Jesus, com o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós quisermos cumprir com os nossos votos para com os homens, como no exemplo que nós estamos citando do casamento, que é o que mais se aproxima exemplificadamente da nossa união com Deus, é a união mais
de maior intimidade que existe entre os homens é através do casamento de um homem com uma mulher, se tornam íntimos, cúmplices, e deve ser assim. O casamento, conforme foi estabelecido, essa união foi estabelecida para que acontecesse na prática dessa forma, de uma cumplicidade, de uma intimidade semelhante àquela que nós devemos ter com Deus. Mas muitas vezes nós valorizamos mais os nossos relacionamentos pessoais entre iguais, entre homens, ou mesmo no caso do casamento, a família, os filhos, damos mais ênfase, mais importância, mais valor do que o nosso relacionamento com Deus, e quando tem que ser ao contrário. Nós temos que priorizar o nosso relacionamento com Deus, porque Ele é a fonte da vida. A nossa própria vida está nas mãos dEle, pertence a Ele. Ele é a fonte de todas as bênçãos que nós queremos e precisamos receber. É só dele que vem o bem, o mal não, mas o bem só vem dele. Se nós quisermos ter a proteção, os livramentos, se nós quisermos receber dele capacitação para realizar tudo aquilo que nós pretendemos fazer, que Deus quer que nós façamos, e que nós mesmos sabemos que precisamos fazer, como por exemplo, trabalhar, ter uma prosperidade para dar mais conforto para nós mesmos, para nossa família, para nossos descendentes, enfim, tantas coisas que dependem de nós nos esforçarmos, nos dedicarmos. Mas se Deus não te abençoar, Deus pode ter te criado com inteligência. Você pode ser uma pessoa inteligente, você estudou, formou, agora tem uma profissão. Mas se Deus não te abençoar e não te der vida, não te der saúde, daqui para ali você perde tudo. Da mesma forma, a pessoa que enriquece, aquela riqueza não veio das mãos do próprio Deus, no sentido de que era propósito de Deus, a pessoa conquistou, granjeou, porque trabalhou, porque Deus não é injusto, então ela trabalhou e Deus permitiu aquela prosperidade. Mas se ela não coloca Deus como o principal da sua vida, se Deus não é a prioridade da sua vida, se ela não glorifica a Deus com tudo aquilo que ela recebeu com a ajuda de Deus, uma hora ela perde. Uma hora, ou mais dia ou menos dia, ela perde. Pode às vezes até não perder o patrimônio enquanto ela está viva, mas tem prejuízos. Ela conquista as coisas, mas como ela não tem um amor de Deus pleno no seu coração, ela vai se afastando das pessoas. Às vezes a própria família, ela deixa a família em segundo plano, porque o mais importante para ela é trabalhar, é granjear, é prosperar, é enriquecer, e ela deixa de viver bem com a família. Ela vai tendo prejuízos de uma natureza ou de outra. Depois pode vir uma enfermidade que priva a pessoa de desfrutar daquela prosperidade, daquela riqueza, dos bens. Então, de qualquer forma, Deus é justo e sempre será justo. E se a pessoa quiser viver bem aqui na terra, seja com pouco ou seja com muito no sentido material, ela precisa colocar a Deus em primeiro lugar. Nós precisamos, eu e você precisamos. Nós hoje estamos aqui na presença de Deus, graças a Deus, mas temos que tratar a Deus com o devido respeito e a vontade de Deus com a seriedade que deve ser tratada. Porque não adianta nós agora pensar, viver como criancinhas. Nós nascemos de novo, somos como criancinhas diante de Deus, mas precisamos crescer, porque a criança, no sentido natural que não cresce, ela fica atrofiada. Se ela cresce em estatura, mas não cresce em conhecimento, ela fica limitada. Se ela cresce, por exemplo, mas ela não tem bom desenvolvimento intelectual, ela fica bobada. E assim é conosco. Se nós não crescermos integralmente, não buscarmos um crescimento integral em todas as áreas, em todo sentido, em todos os aspectos de nossas vidas, com a participação do nosso Deus, nós também ficaremos mirrados, ficaremos atrofiados. Então, um crente, por exemplo, que dá muito valor nos dons, os dons são ferramentas, são instrumentos para nos favorecer na obra do Senhor, no serviço a Deus. Os dons são para isso. Nós estamos a serviço de Deus. Os dons também são para Deus. É para Deus nos usar, não é para nós nos envaidecermos,
não é para a nossa glória própria. Tem gente que passa a desenvolver até mesmo uma idolatria do dom. Eu sou profeta, eu faço isso, eu tenho aquilo. Não tem nada, porque se Deus não quiser, você não tenha nada. Então, misericórdia. Então, vamos realmente ter o entendimento correto de como deve ser o nosso relacionamento com Deus. Moisés entendeu isso, tanto que aqui nessa passagem ele disse para o Senhor, ele falou aqui no verso 16, no verso 15, replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos para lugar nenhum. Em outras palavras, nós precisamos do Senhor, nós queremos que o Senhor esteja conosco, nós precisamos que o Senhor vá conosco, porque Deus ali já estava irado por causa dos pecados do povo, e Deus falou que não ia mais com eles. Nessa passagem nós lemos o contexto, lendo os versos anteriores, é esse o sentido. Deus falou para Moisés que não ia mais com eles, que ia mandar um anjo para acompanhar eles. Moisés falou: não, anjo não, anjo não basta, nós até precisamos dos anjos, mas o essencial mesmo é que o Senhor é que o Senhor esteja conosco. E veja, hoje Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, tão cuidadoso, que Ele hoje enviou o Espírito dele para estar conosco. Deus Emanuel, que significa Deus conosco. O Senhor Jesus voltou para junto do Pai lá no céu, tomou de novo o seu lugar, foi honrado pelo que ele fez, pelo que ele cumpriu, vivendo como homem aqui na terra, e ele enviou o Espírito Santo. Jesus subiu e o Espírito Santo desceu para estar sobre nós, para estar entre nós, para estar dentro de nós. Louvado seja Decodiai, Gloriai, o nome do Senhor Jesus. Então, Ele quer estar conosco. É isso que Deus quer. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ter relacionamento com você. Ele quer ter relacionamento comigo, conosco, pessoalmente. Deus não é um Deus distante. Ele é distante para quem se distancia dele. Aproximai-vos a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então nós, com a nossa própria vontade e reconhecendo a nossa necessidade, precisamos nos aproximar mais de Deus. Como é que eu faço isso? Começa pela oração. A oração é o princípio de tudo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Oração, consagração, jejum, humilhação, tudo que nós precisamos para conseguir algo de Deus. E precisamos também ter fé, é claro, porque sem fé ninguém vai receber nada de Deus. É crer nele, na pessoa dele, na sua palavra. E depois a oração, que vai nos capacitar e vai também mover a Deus, vai mover no coração de Deus, sensibilizar a Deus. Não é que Deus não saiba, não é que Deus não veja, mas Deus só age respeitando a nossa vontade e olhando para os nossos corações e examinando e vendo, comprovando que no nosso coração tem realmente uma vontade que agrade a Ele. Que às vezes as pessoas pedem as coisas, mas pedem por motivos errados, como ensinou o apóstolo São Tiago na sua carta universal: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedir para satisfazer as suas próprias vontades, os seus próprios deleites. Por isso que muitas vezes a pessoa não recebe. Ah, não, mas eu estou pedindo um dom, pastor Luiz Henrique. Está pedindo um dom, mas para quê? Para você ser exaltado? Para as pessoas olharem para você e te aplaudirem? Se é para isso que está pedindo, você não vai receber de Deus. Porque Deus conhece as intenções dos nossos corações. Ele sabe por que nós estamos pedindo as coisas. Ninguém engana a Deus. Louvado é eu, Eclai. Então, se nós pedirmos algo que seja do agrado de Deus,
aprovado por Deus, de acordo com a vontade de Deus, nós vamos receber. O Senhor Jesus falou: tudo o que pedires em meu nome, crendo, recebereis. Agora, esse tudo, nós precisamos compreender isso. Não é de acordo com a minha vontade, de acordo com a vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Moisés entendeu isso por causa do... Por que ele entendeu isso? Porque ele era íntimo de Deus. Ele tinha intimidade com Deus, ele conhecia Deus, ele convivia diariamente com Deus. Ele já tinha experiências com Deus. Então ele entendeu que se Deus não fosse, não valeria a pena ele se mover dali daquele lugar. E ele falou isso para Deus: se o Senhor não vier conosco, não nos faça sair daqui, ou seja, nós vamos ficar por aqui mesmo, porque nós não queremos abrir mão, prescindir da sua presença e da sua companhia conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí no final, no verso 17, Deus respondeu para ele. Então Yahvé declarou a Moisés: farei ainda o que me pede. Ou seja, mais uma vez eu vou te atender, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti. Por que Deus tinha se agradado dele? Estava se agradando dele? Porque ele estava fazendo tudo de acordo com a vontade de Deus, para glorificar ao próprio Deus. Louvai, glorificai e cantai. E conheço-te pelo nome. Ou seja, Deus conhecia intimamente a Moisés, tinha um relacionamento de intimidade com ele. Moisés, a Bíblia relata que falava com Deus face a face. A bem da verdade, ele não pôde, como nenhum homem jamais poderia ver, vivendo como um homem aqui na terra, ver a face de Deus. Mas Deus, ele ia seguir. Moisés tinha tanto desejo de ter intimidade, de conhecer mais a Deus, que ele pediu ao próprio Deus para ver a glória dele. Veja o verso 18. Moisés então suplicou a Yahvé: rogo-te que me reveles a tua glória. Aí Deus falou para ele, não, você não pode me ver, mas eu vou deixar você me ver passando pelas costas. Verso 22 e 23. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Moisés fez um pedido ali excepcional para Deus. Não era propriamente a vontade de Deus ali, era a vontade de Moisés. Mas até isso, por causa da obediência de Moisés, por causa da servidão de Moisés, por causa do compromisso de fidelidade de Moisés com Deus, Deus atendeu aquele pedido dele, parcialmente, mas atendeu. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então assim também Deus poderá fazer conosco, comigo, com você, algo extraordinário. Deus pode fazer fora do comum, para você, para mim, para nós, por causa do nosso compromisso com Ele, por causa da nossa fidelidade a Ele. Então, se nós queremos receber mais de Deus do que temos recebido, precisamos nos dedicar mais a agradar a Ele, a fazer aquilo que Ele requer de nós, aquilo que Ele nos manda fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então essa foi a mensagem para nós nessa manhã. Glória a Deus. Que Deus realmente fale com você, assim como está falando comigo, que venha falar com todos os demais que vão ver essa mensagem depois através dos canais da internet, especialmente YouTube e Facebook, e que todos também sejam impactados com essa mensagem e compreendam a importância, a necessidade que temos de ter relacionamento íntimo com Deus, da presença de Deus estar sempre, permanentemente em nossas vidas, Deus fazer presente, Deus querer estar conosco, porque muitas vezes nós queremos que Deus esteja, mas será que nós estamos realmente atraindo a presença dele para junto de nós? Você pode querer ser amigo de alguém que você admira, que você respeita, alguém que você acha que tem qualidades, que você considera importantes, enfim, por vários motivos você gostaria de que aquela pessoa fosse íntima de você, fosse sua amiga, seu amigo. Mas e aquela pessoa, será que ela quer a mesma coisa? Quando ela observa
a sua vida, a sua pessoa, o seu comportamento, ela se sente atraída por você, da mesma forma Deus conosco. Nós queremos que Deus esteja. E muita gente hoje fala o nome de Deus, até eu acho de forma imprópria, até quem sabe pecando, porque fala o nome de Deus em vão, fala assim como se Deus estivesse aprovando tudo que a pessoa está falando, está fazendo. Será que é assim mesmo? Cada um examina a si mesmo, mas muitas vezes eu fico até duvidando, misericórdia se eu estiver enganado, mas o comportamento da pessoa, as atitudes da pessoa, os frutos que a pessoa está produzindo, nos faz duvidar de que ela está falando de Deus, mas Deus não está aprovando o que ela está falando. Então nós precisamos que Deus também queira estar junto de nós, e nós vamos conseguir isso fazendo a vontade dele, obedecendo a ele e agradando a ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos nesse dia de domingo, na tarde desse dia, na noite, e também por toda a semana que terá início, semana de atividades, de trabalho, que terá início a partir de amanhã, segunda-feira. Que todos os presentes, os demais que vão ver essa mensagem pela internet, sejam agraciados com a presença de Deus. Se aproxime de Deus e Deus se aproximará de você. Que todos nós queiramos estar mais unidos, mais ligados a Deus, e que Deus esteja mais presente nas nossas vidas, em tudo, e assim com certeza nós seremos mais abençoados. Eu abençoo a todos, desejando e pedindo a Deus que Deus conceda força, graça, sabedoria, paz, saúde, proteção, todas as bênçãos do nosso Deus para você e para a sua família, que você está aqui representando a sua família. Então que todos sejam alcançados, os seus amigos, as pessoas do seu convívio sejam alcançadas pela presença e pelo agir, pelo poder de Deus, e assim sejam transformados, libertos, abençoados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.